Salmos, capítulo 62 e o versículo de número 5. Amém, igreja? Vamos ler o texto que diz assim: Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha. Levante as mãos para o céu, diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta noite, através da Tua palavra. Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos e louva o Senhor Jesus com as palmas bem alegre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite eu quero aqui trazer uma mensagem que Deus Ele colocou ao meu coração para estar compartilhando com a igreja do Senhor Jesus, uma mensagem que traz o tema: a esperança que descansa em Deus. Nós vemos aqui neste Salmo 62, versículo 5, aonde o texto diz: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança, diz o Senhor. E se nós olharmos aqui o Salmo 62, ele é um dos cânticos de confiança de Davi, no qual ele reafirma a sua fé, a sua confiança, a sua esperança e a sua fé inabalável em Deus, como seu único refúgio e a salvação. E esse texto ele foi escrito em meio a grandes desafios e também perseguições, momentos em que Davi poderia ter depositado a sua esperança, quem sabe ali em estratégias humanas, ou quem sabe no auxílio de outros. Mas nós vemos que, no entanto, ele escolhe confiar plenamente no Senhor, confiar plenamente em Deus. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que nós vivemos em um mundo instável, aonde muitas pessoas buscam segurança em riquezas, outros buscam esta segurança em relacionamentos, outros buscam essa segurança em cargo ou até mesmo reconhecimento. Mas no entanto nós sabemos que é nítido que essas fontes elas são temporárias e também elas são falhas. Quem está entendendo diz glória a Deus. E nós vemos aqui que o salmista ele nos ensina a esperar somente em Deus, esperar somente no Senhor, pois dele vem a nossa verdadeira esperança. Aleluia! A nossa verdadeira esperança, ela vem do Senhor. E a nossa alma, ela deve aprender a esperar somente em Deus, a confiar somente no Senhor. Porque a palavra que diz esperar, ela carrega uma ideia de um silêncio reverente a uma confiança, e uma confiança tranquila no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra espera, ela não se trata de uma espera ansiosa, numa espera aflita, mas sim em um descanso profundo, na convicção e na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está no controle da nossa vida. Aleluia! Porque, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos aqui que Davi, ele não apenas confia em Deus, mas ele ordena a sua alma que espere nele, ou seja, espere em Deus. E isso nos ensina que a verdadeira esperança,
ela exige uma disciplina espiritual, e ela exige uma decisão. E que decisão é esta, pastor? Uma decisão de confiar plenamente em Deus, depositar os teus problemas nas mãos do Senhor, porque muitas vezes a nossa alma, ela se inquieta, muitas vezes a nossa alma, ela se desespera diante das dificuldades da vida, diante dos obstáculos que nós enfrentamos, aleluia. Mas no entanto nós devemos aprender a acalmar o nosso coração diante do Senhor, acalmar o nosso coração diante de Deus, aleluia, e descansar na fidelidade do Senhor, porque Ele é fiel, aleluia, Ele é fiel, oh aleluia. E é nítido, meus irmãos e irmãs, que o segredo para uma vida de paz em Cristo é confiar que Deus sempre Ele age no tempo certo, no momento certo, porque a Bíblia Sagrada, ela diz lá em Salmos capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Oh aleluia. Ei, Deus está dizendo para a igreja aqui nesta noite: eu sou o teu refúgio seguro, não temas, apenas confia, assim diz o Senhor. Orianda la master e me clama la paia. E nós sabemos, meus irmãos, que a verdadeira esperança não está nos homens, a verdadeira esperança não está nas riquezas que o mundo oferece, mas a verdadeira esperança está em Deus, aleluia. E Davi, ele sabia que a confiança no homem, ela é estável, a confiança no homem, ela é passageira. E no versículo 9 do mesmo salmo, Davi lhe declara que os filhos dos homens são vaidade e mentira, ou seja, são frágeis, incapazes de proteger, aleluia, ou incapazes de promover uma segurança duradoura, aleluia. E muitas vezes nós depositamos a nossa esperança, por exemplo, em sistema político, aonde hoje nós vivemos que vive uma guerra. Se entrar fulano, entrar ciclano, vai melhorar. Ou seja, depositamos a nossa esperança em sistemas políticos. Muitas vezes depositamos a nossa esperança até mesmo em líderes espirituais, ou em nossas próprias habilidades. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração aqui nesta noite, porque a Bíblia Sagrada nos ensina que somente Deus é a fonte da nossa segurança eterna, assim diz o Senhor. Aleluia. Somente em Deus que nós encontramos esta paz, esta segurança, somente Ele tem para nos oferecer. Porque se nós colocarmos a nossa segurança em pessoas, nós podemos nos decepcionar, sim ou não? Sim ou não? Porque quando nós depositamos a nossa esperança no homem, nós podemos decepcionar, porque o homem é falho, aleluia. Mas, no entanto, o nosso Deus, Ele nunca falha, porque Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas, Ele cumpre a sua palavra, e aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Oh, aleluia. Então, sendo assim, meus irmãos e irmãs, nós devemos aprender a depender exclusivamente dEle, somente dEle, confiando que Ele proverá tudo o que precisamos, porque Ele tem o controle de todas as coisas.
Aleluia. A palavra de Deus diz lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Oh, aleluia. Ou seja, meus irmãos, Deus te diz aqui nesta noite: não temas. Deus está dizendo para a igreja: não temas, eu sou a tua esperança e jamais te abandonarei, assim diz o Senhor. Oh, aleluias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o Salmo 91, ele fala que ele é a segurança daquele que se refugia em Deus, aquele que busca abrigo no Senhor, porque, meus irmãos, aleluia, ele é a nossa esperança e ele jamais te abandona. Aleluia. E a esperança, aleluia, ela não vem do homem. Essa esperança, ela não vem de riquezas. Essa esperança não vem de cargo, não vem de status, mas esta esperança, ela vem de Deus. E quando a esperança, ela vem de Deus, ela é uma esperança inabalável. Nada pode abalar esta esperança no Senhor. Aleluia. E a palavra esperança nesse versículo, meus irmãos, significa o quê? Significa uma expectativa segura. Aleluia. E isso nos ensina que a esperança em Deus não é um desejo vago, mas uma certeza firme. Aleluia. Assim como uma corda que nos sustenta em meio às tempestades da vida. Aleluia. Esta é a segurança, porque Davi, ele declara que a sua esperança, ela vem de Deus, ela vem do Senhor, aleluia, e não nas circunstâncias, mas vem de Deus, vem do Senhor. E isso nos mostra que mesmo quando tudo parece incerto, nós podemos confiar que o Senhor, Ele tem um propósito e Ele tem um plano para nós. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque o mundo, meus irmãos, ele tenta minar a nossa esperança. Aleluia. O mundo, ele tenta minar a nossa esperança através do medo, através das incertezas. Aleluia. E assim que o diabo, ele age, assim que o mundo, ele nos pressiona, tentando minar a nossas esperanças em Jesus, através do medo, através da incerteza do dia da manhã. Mas porém, quem confia no Senhor jamais será abalado. Jamais. O mundo pode estar em crise, o mundo pode estar passando por turbulência, mas aquele que confia no Senhor, jamais ele será abalado por estas coisas. Porque a nossa fé, ela está firmada nas promessas, e estas promessas são promessas eternas de Deus, e não nas condições temporárias da vida. Porque tudo passa, mas a palavra permanece, porque a palavra é fiel e a palavra é verdadeira. Aleluia. E a Bíblia Sagrada nos diz lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Aleluia. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
assim diz o Senhor Jesus. Oh, aleluia! Ou seja, meus irmãos, nesta noite Deus está renovando a tua esperança. Deus está renovando a tua esperança aqui nesta noite. Talvez você chegou aqui hoje, quem sabe sem esperança, quem sabe frustrado diante das adversidades, das lutas, mas Deus nesta noite está renovando a tua esperança, e Ele está dizendo: Ele te sustentará, e Ele cumprirá as suas promessas sobre a sua vida. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. O homem pode prometer e muitas vezes pode falhar e até mesmo não cumprir, mas Deus, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu sobre a sua vida. Quem crê que Ele vai cumprir, então glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia. E o descanso na esperança de Deus, esse descanso ele traz paz para a nossa alma, esse descanso ele traz paz para o nosso coração, uma paz eterna, uma paz que nada pode tirar. O mundo, ele tenta oferecer esta paz, mas nós sabemos que é uma paz momentânea, nós sabemos que é uma paz, aleluia, disfarçada, mas somente Deus, Ele pode trazer esta paz. Por isso que o descanso na esperança em Deus, ela traz paz para o nosso coração. E a palavra esperar, no Salmo 62, versículo 5, também tem a conotação de um descanso. Mas que descanso é este, pastor? Um descanso interior, de uma alma tranquila diante do Senhor, porque Ele nos garante esta tranquilidade, Ele nos traz essa paz. E isso, meus irmãos, nos lembra, aleluia, de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, aonde ali o apóstolo Paulo nos ensina que nos ensina a não andar ansiosos, mas confiar na paz que excede todo o entendimento. Oh, aleluia! O apóstolo Paulo, ele dá este ensinamento. Ele diz: não andar ansiosos, aleluia, ou seja, não andar preocupado, mas confiar na paz que excede todo o entendimento, aleluia. E se nós olharmos, meus irmãos e irmãs, sobre Davi, ele enfrentou muitas batalhas, travou muitas guerras, muitas batalhas, mas a sua confiança estava na soberania de Deus. Aleluia. Ele não depositou a sua confiança nas espadas, nas lanças, nos seus homens, não, mas a sua confiança estava em Deus. Aleluia. E quando nós colocamos a nossa confiança, quando nós depositamos a nossa esperança em Deus, nós experimentamos uma paz sobrenatural, pois sabemos que Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E é fato, meus irmãos, que o mundo que nós vivemos, o mundo ele oferece muitas distrações, aleluia, várias distrações que tentam roubar a nossa paz, que tentam minar a nossa paz. Por exemplo, notícias alarmantes, crises financeiras, problemas pessoais, aleluia, podem nos levar à ansiedade,
Por isso que hoje nós estamos vivendo num tempo de pessoas ansiosas, pessoas com crise de ansiedade. Por quê? Porque pessoas estão preocupadas, ansiosas, pessoas estão sendo alarmadas, aleluia, por estas crises que está acontecendo no mundo, aleluia. Mas no entanto, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, quando nós confiamos no Senhor, nós podemos descansar. Nós podemos descansar, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele controla tudo, meus irmãos, aleluia. Porque lá em Isaías capítulo 26, versículo 3 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, assim diz o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. E nesta noite Deus está derramando paz sobre a tua alma. Deus está derramando paz sobre você, e Ele está fortalecendo a tua fé aqui nesta noite. Quem crê, levante a tua mão e adore e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E é nítido, meus irmãos, que a espera em Deus sempre resulta em bênção. A espera no Senhor sempre resulta em vitória. Quem crê que Deus tem vitória para a tua vida? Aleluia. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós queremos que Deus, Ele haja no nosso tempo. Muitas vezes nós queremos que Deus, Ele haja do modo que nós queremos, mas Ele tem um tempo perfeito para tudo, porque tudo é no tempo do Senhor. Porque a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que aqueles que esperam no Senhor são renovados e são fortalecidos pela palavra dEle. Porque a paciência em Deus nunca é em vão. Aleluia, nunca é em vão, pois Ele honra aqueles que confiam plenamente nele. Aleluia, porque se nós depositarmos totalmente a nossa confiança nele, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar, porque se você está esperando por uma resposta de Deus, não desista, continue perseverando, porque no tempo de Deus, o tempo dele é perfeito, e ele nunca chega atrasado, nunca. Aleluia. Continue crendo, pois Ele está trabalhando a teu favor. Ele está trabalhando por aquela causa que você colocou nas mãos dEle. Ele está trabalhando, aleluia, por aquela vida que você colocou nas mãos dEle. Porque lá em Salmos capítulo 40, versículo 1 diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem crê que Deus está ouvindo o teu clamor aqui nesta noite? Glória a Deus. Ou seja, meus irmãos, Deus está te dizendo: a tua vitória já está decretada, assim diz o Senhor. Aleluia. Deus está dizendo: a sua vitória já está decretada. Confie e espere no tempo certo. No tempo dele, ele envia a resposta e o milagre para a tua vida. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que a esperança que vem de Deus, ela é firme. A esperança, quando vem de Deus, ela é inabalável. Nada pode abalar esta esperança quando ela vem de Deus. Nada. Não depende da circunstância, não depende dos momentos, não depende de nada disso, porque quando a esperança que vem de Deus, nada pode abalar, porque esta esperança, ela é inabalável. Porque a nossa alma,
ela deve somente esperar somente nele, somente no Senhor, somente em Deus, pois Ele é fiel, Ele é soberano para cumprir tudo o que Ele prometeu sobre as nossas vidas. Aleluia. E quando nós aprendemos a descansar em Deus, aprendemos a descansar no Senhor, nós encontramos paz, nós encontramos segurança, independentemente das circunstâncias, mas Ele nos garante esta paz, Ele nos garante esta segurança. Quem crê que Ele está trazendo essa segurança para a tua vida? Aleluia. Já vou concluir. Que possamos seguir o exemplo do salmista, aleluia, ordenando para que a nossa alma, ela possa esperar com confiança em Deus, com confiança no Senhor, porque Deus nunca falha, Deus nunca atrasa, e Ele está preparando grandes coisas Deus está preparando para a igreja, está preparando para aqueles que confiam plenamente no Senhor. Quem crê que Deus tem coisas grandes reservado para a igreja? E nós já vamos concluir lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, diz o Senhor Jesus. Aleluia. Ou seja, meus irmãos, através desta mensagem que Deus Ele trouxe aos nossos corações aqui nesta noite, que nós podemos tomar essa decisão de colocar a esperança totalmente em Deus, a colocar a nossa esperança totalmente no Senhor. Que nesta noite você possa declarar com fé, dizendo: minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Oh, aleluia. Que esta palavra, que esta mensagem fortaleça a sua fé nesta noite, que esta palavra ela renove a sua esperança. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continua ministrando em cada coração aqui nesta noite.